Graça e paz. Boa noite, irmãos. Sabe, um dos maiores questionamentos da humanidade é buscar entender o propósito de todas as coisas. Uma pessoa que não tem propósitos na vida, ela se sente vazia, depressiva, sem sentido. Os filósofos, pensadores em toda a história da humanidade estiveram em busca de responder qual o propósito da vida, de onde nós viemos, quem somos nós, o que será de nós. E essa é uma luta que é travada ao longo da história, e nós que somos crentes, muitas vezes pensamos que esse é um questionamento vazio, somente daqueles que não creem em Deus, e passamos então a crer em Deus de forma vazia. Sim, nós simplesmente cremos em Deus porque alguém disse que Deus existe e pronto. E nós achamos essa informação muito mais aceitável do que outras explicações de evolução ou coisas do tipo. Mas Deus nos chama a entender o propósito a partir dele. Entender os propósitos da nossa vida, para que nós então não vivamos de forma vazia, mas vivamos com propósitos designados, resolutos, firmes e alegres. Eu quero ler nessa devocional 3 textos e eu vou começar onde tudo começa. Gostaria que você, se possível, estivesse com sua Bíblia, para que você então observe esses textos também. O primeiro texto é o mais fácil de você encontrar. É o primeiro verso de toda a Bíblia. Gênesis 1, no verso 1. Apenas o verso 1. É um verso curto, mas é a forma com que Deus revelou o princípio de todas as coisas, o propósito de todas as coisas, nos mostrando que Ele é Deus. Gênesis 1, verso 1 diz: No princípio, criou Deus o céu e a terra. Quando a Bíblia é aberta com a palavra no princípio, ela está nos comunicando um universo de coisas. Deus é antes de todas as coisas. Ele é quem estabelece o princípio de todas as coisas. Deus estabelece um princípio, um início. Ele cria todas as coisas. Ele cria os céus, ele cria a terra e ele começa então a estabelecer as coisas de acordo com seus propósitos. A terra é terra e o céu é céu, porque há propósitos nisso, no funcionamento em conjunto de todas essas coisas. E os versos que se seguem vão nos mostrando exatamente esses propósitos. Deus é antes de todas as coisas, ele cria todas as coisas e eu quero te chamar a atenção para a palavra criou. Já sabemos que foi no princípio, então não foi depois de uma força, uma energia ou uma briga cósmica, não. Ele, no princípio, antes de todas as coisas, antes mesmo dos pensamentos filosóficos sobre a essência da vida, o propósito, ele criou. E eu quero te chamar a atenção para essa palavra criou, porque a palavra criou que está aqui no texto bíblico, ela é diferente de outras palavras traduzidas da mesma forma. Palavras como, por exemplo, que dão uma conotação de criar a partir de outra coisa. E eu quero dar um exemplo agora fora do contexto bíblico. Um marceneiro, ele pode criar uma mesa de madeira. Mas veja, ele cria fazendo uso de coisas que já existem. Ele pega madeira, ele pega suas ferramentas e ali ele faz uso da sua habilidade, do seu dom e cria aquele objeto, mas ele não cria de si, ele cria de outras coisas. Essa palavra é muito utilizada na Bíblia em outros textos, mas aqui a palavra criou, criou, cientificamente nós dizemos
ex nihilo, ou seja, criou do vácuo, criou do vazio, criou do nada. Mas nós sabemos que não é criou do nada, ele criou de si. Então veja, toda a terra e todos os céus e tudo aquilo que é criado nos versos seguintes são criados a partir de Deus. E eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, porque a nossa condição de entendimento de coisas criadas, ela sempre vem de outras coisas, até mesmo a vida, os bebês, eles não simplesmente são autoexistentes. Eles são criados a partir do pai, da mãe, e todas as outras coisas que são fabricadas em todo o mundo, elas são manufaturadas a partir de outras coisas que existem. Nós não criamos coisas do nada, mas Deus aqui cria de si mesmo. E quando a Bíblia é revelada, há todo um cuidado de usar uma palavra diferente. No princípio, criou de si. Ele não criou pegando matérias pré-existentes da essência de Deus. Isso amplia em muito o nosso entendimento de quem é Deus. As coisas são criadas a partir da essência dele, do que ele é. E eu gostaria que você pensasse um pouco mais sobre isso, porque se ele cria dele, automaticamente tudo que é criado pertence a ele. E daí vem a palavra seguinte, no princípio criou quem? Deus. E a palavra Deus, ela também está repleta de significado com base no princípio e na criação. Se ele cria dele mesmo, tudo pertence a ele. A terra, então, tem a forma dada por ele e o funcionamento dado por ele. Ele é quem estabelece a ordem, o propósito, a forma, o design de todas as coisas. O céu e a interação entre céu e terra, a separação entre a parte seca e águas, os animais, a natureza. E pense sobre isso, as coisas funcionam. A Terra não para de girar simplesmente no momento em que ela está cansada. O céu, o sol, as estrelas, a lua, a natureza, os animais, os pássaros cantam porque eles foram criados assim e eles obedecem. Os animais têm instintos porque Deus os criou assim e eles simplesmente funcionam de acordo com o seu propósito. Mas Deus, então, sendo a essência de todas as coisas, o proprietário de todas as coisas, cria o homem. E ele cria o homem conforme a sua imagem. O homem que não é Deus, o homem que não estava no princípio, o homem que não é autoexistente, é criado então à imagem de Deus. E quando o texto diz que a imagem, está dizendo que nós refletimos aquele que nos criou. Nós é que somos a imagem dele, ele existe, nós somos a imagem. Quando nós somos feitos à imagem, ele nos dá a capacidade de pensar, de raciocínio, capacidade criativa, capacidade de criar as coisas, mas não criar de nós mesmos. Aí surge a palavra criar com base em outras coisas. Nós somos criativos, mas a nossa capacidade de criação é apenas uma imagem da criatividade de Deus. E nós, então, conhecemos todas as coisas, a ciência, que inclusive, por observação, consegue metrificar ou medir e explicar como a Terra gira, como é a interação da Terra e dos céus, a natureza, os animais e até mesmo os homens, mas por observação. E então começa a existir um homem que está em busca de propósito, mas está em busca de propósito porque ele é criativo, porque ele é pensativo, porque ele quer responder a várias coisas, mas a grande questão é que ele está buscando resposta em lugares separados de Deus. E então isso nos é imposto e nós acabamos por nos acostumar. E eu quero ler outro texto agora com você, está no livro de Salmos, o Salmo de número 24, e também vou ler apenas o verso 1, o primeiro verso. O Salmo 24 diz assim: Ao Senhor pertence a terra
e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja, no princípio criou Deus. E ele é Deus porque ele é o dono. E a palavra dele é dada a nós para que nós então entendamos isso e vivamos de acordo com os nossos propósitos. Deus implantou em todas as coisas, na terra, nos céus, nos animais, ele implantou o propósito de cada um em coisas materiais e elas funcionam. Ele mesmo mantém essas coisas funcionando. E conosco não é diferente. Deus então nos cria e ele nos mantém em vida, ou você tem alguma outra explicação para dizer que o seu coração bate, porque existe algo antes do coração que faz ele bater. Ou mesmo explicar o funcionamento do cérebro em toda a sua complexidade. Essas coisas são mantidas em nós pelo poder de Deus. É Ele quem dá ordem para que seu coração bata tantas vezes por minuto como tem funcionado. Ele é quem dá energia para que aquele músculo pulse sangue e o seu corpo funcione. A interação dos seus neurônios. Veja, toda uma complexidade de funcionamento. E o texto, então, é aquele que nos dá, nós que somos a imagem de Deus, que pensamos, que filosofamos, que buscamos propósito, ele nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós habitamos nesse mundo, nós pertencemos a Deus. E entender o propósito da nossa vida está em entender estas verdades. No princípio criou Deus os céus e a terra. A ele pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E eu gostaria de pedir que você faça esse exercício, se você puder. Pegue um papel e anote o versículo 1 de Gênesis 1 e em seguida, como parte de um mesmo texto, anote o Salmo 24. A ele pertence tudo aquilo que ele criou dele mesmo, tudo que se contém e tudo que habita em tudo aquilo que ele criou. Ou seja, ele é Deus. E nós não podemos simplesmente viver separado disso. E aqueles que vivem separados disso são vazios de significado, são vazios de propósito. Mas você pode se dedicar a entender esses propósitos e eu te garanto, viver uma vida com entendimento dos propósitos, do funcionamento de todas as coisas, vai te fazer uma pessoa dia a dia mais plena, mais alegre. Mas não é só isso, entender que Ele é Deus, que Ele criou, e eu então começo a usar a Bíblia como um manual, como nós crentes muitas vezes falamos. Tem algo muito superior a simplesmente entender a Bíblia como um manual. E aí surge o terceiro texto que eu quero te convidar a ler sobre viver de acordo com esses propósitos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 38. Jesus Cristo está explicando que Ele é o pão da vida, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos alimenta, Ele é quem nos dá propósito e sustenta como o Rei dos Reis. E então Ele está explicando isso àquelas pessoas e a nós, como o texto é revelado. Em João 6,38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Cristo, ele vivencia em plenitude tudo aquilo que nós vimos em Gênesis 1 e vimos no Salmo 24. Cristo, ele diz que ele desce do céu, mas ele não desce do céu para fazer a sua própria vontade. Ele desce do céu para viver o propósito para o qual ele desceu. Ele veio para que nós tenhamos vida. E ele não veio então para fazer uma vontade, e é o que ele está estabelecendo nesse texto, uma vontade centrada nele mesmo.
Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou, o Pai. O Pai que no princípio criou todas as coisas por meio de Cristo. Cristo é o Verbo. Por meio de Cristo, da sabedoria, todas as coisas foram criadas segundo os seus propósitos. E ele então desce dos céus para fazer a vontade do Pai nas nossas vidas. Para que nós então vivamos com um propósito, num entendimento ainda superior, e agora não só no entendimento, mas Cristo, o Emanuel, é aquele que habita em nós, ou seja, o propósito de Deus passa a habitar em nós. Você que confessa a Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, você tem em si, se você é consciente dessa confissão e você vive crendo nessa confissão, habita em você o propósito da sua existência e você então não vive vazio. De forma literal, você é cheio, cheio do Espírito, cheio daquele que cumpre a vontade do Pai. Isso então nos dá não só o motivo, mas como nos dá a capacidade de não vivermos mais segundo a nossa própria vontade. E viver de forma vazia é exatamente isso. Viver de forma egocêntrica, viver de acordo com a sua própria vontade. Talvez você já tenha pensado nisso e eu gostaria de te chamar a pensar. Reflita nas pessoas que simplesmente fazem somente o que elas querem. Pessoas mimadas, infantilizadas, que desde muito novas foram estimuladas a fazerem somente o que elas querem. Elas não obedecem os pais, não obedecem às autoridades, elas são aquelas que vivem de acordo com a sua vontade. Se você conseguiu pensar em alguém, provavelmente essa pessoa que você pensou é alguém que talvez você já saiba, ela vive um pouco vazia, porque ela vive de forma enganosa, autossuficiente. Mas nós não fomos criados para sermos autossuficientes. Nós definitivamente não somos autossuficientes. Nós não nos criamos, nós não somos o que somos por nós mesmos. Nós fomos criados por Deus e a imagem de Deus para os propósitos de Deus e pertencemos a Deus. E Cristo então é nos enviado para nos salvar do egocentrismo, da autossuficiência que segue as sugestões sutis do inimigo, que exatamente desde a primeira queda sugeriu lá e vem sugerindo a toda a humanidade que nós podemos viver separados de Deus, que nós podemos viver sem propósito. E essa é a maior de todas as sugestões do inimigo, que você faz o que você quiser, que você não tem propósito, você simplesmente faz o que dá vontade, porque você pode ser tão grande quanto Deus o é. E veja que quando Satanás sugeriu isso, ele não negou a existência de Deus. Ele diz: você pode ser como ele, você pode ser Deus, você pode ser grande, você tem poder em si. E todas essas sugestões estão correndo ao longo da humanidade e as pessoas estão muitas vezes se deixando levar, e nós, crentes, nos rebelamos contra Deus e contra as coisas, porque muitas vezes nós estamos encharcados desse conceito. Nós queremos fazer algumas coisas e quando não conseguimos, nos rebelamos. Nós queremos ser autossuficientes, poderosos e vivermos de acordo com os nossos próprios propósitos, que são vazios. Vazios porque nós não estávamos no princípio, nós não criamos e nós então não estabelecemos que teríamos essa forma, rosto, braços, pernas. Tudo isso está ligado ao nosso propósito de vida. E Deus tem te chamado a viver, não pela sua própria vontade, mas de acordo com a vontade daquele que te criou e que é proprietário, ou seja, que é Deus. Nós não somos deuses, Ele é Deus. Em Cristo, então, você tem toda a capacidade, porque Ele habita em você, de viver de acordo com o que Ele vive. Porque Cristo não é mero modelo para nós. Ele é modelo também, mas Ele é mais do que um modelo. Ele é aquele que nos capacita a viver tudo aquilo que Ele estabelece.
não é só um modelo. Ele é quem nos capacita. E fora dele, você não tem capacidade. E qual é a capacitação? De você viver de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a ordem criada, com o propósito designado. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu sei que você já entendeu isso e que certamente você concorda com tudo isso. Mas então no seu coração surgem os questionamentos. Como é que eu faço para viver isso? Como é que eu faço para experimentar isso numa dimensão cada vez maior? Eu te convido, se você tem assistido as outras devocionais, houve uma devocional que eu falei que nós temos a opinião sobre as coisas e nós temos a percepção das coisas. A opinião é algo mais teórico, um conceito, mas então você tem a vivência, a experiência, a percepção. Eu te convido a se esforçar para ter a percepção daquilo que nós refletimos hoje. A sua percepção real da vontade do Pai na sua vida. E você não vai encontrar essa percepção separado da Bíblia. É preciso que você leia a Bíblia, porque os propósitos de Deus estão estabelecidos ali, a vontade do Pai está ali. Então eu te convido a orar intensamente, pedindo que Deus então te dê uma medida cada vez maior desse entendimento da vontade dele, para que você experimente a vontade do Pai e viva uma vida recheada de propósito, cheia, não vazia. E você certamente não terá só uma opinião sobre Deus que criou todas as coisas. Você terá uma vivência, uma percepção, uma experiência real daquilo que você crê. Essas duas coisas não andam juntas, ou não, perdão, não andam separadas. Você entende e você vive. Eu quero orar então nesse sentido, para que Deus nos capacite e nos fortaleça para viver a vontade dele. Senhor Deus, Pai de amor, a tua palavra é recheada de revelação, ó Pai, da sua vontade para nós. Da sua vontade, ó Pai, em si, de nos criar e de nos manter, ó Pai, para a tua glória. O Senhor é Deus, nós não. E nós então, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê mais entendimento dessas coisas. E não só um entendimento teórico, mas que o Senhor nos dê um entendimento que possamos experimentar, ó Pai. Dá-nos uma medida cada vez maior de entendimento da tua vontade, ó Pai, e em Cristo nos capacita a viver a tua vontade. Ele é aquele que não desviou nada da sua vontade. Ele viveu a sua vontade até a morte. E ele habita em nós para que nós vivamos a tua vontade. Ó Pai, ajuda-nos a experimentarmos cada vez mais da tua vontade e capacita-nos a mantermos-nos fiéis à tua vontade e não à nossa própria vontade. Nós te clamamos, ó Pai, para que então o Senhor nos sustente, nos abençoe e nos guarde em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.